Boa noite, senhoras e senhores, e a todos que estão ao seu lado, coloquem em modo silencioso. Hoje, dia 10 de outubro de 2022, declaro aberta a sessão ordinária invocando a proteção de Deus com um versículo bíblico lido pela segunda secretária, Giovânia Eunice Ventes. Jesus ensina a orar. Um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar. Como João ensinou os discípulos dele? Jesus respondeu: quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos que nos ofendem, e não deixes que sejamos. Coloco em discussão a ata número 20 de 2022 da sessão ordinária do dia 26 de setembro de 2022. Coloco em votação a ata número 20 de 2022, sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade, procedemos com a eleição para os cargos vagos de presidente e primeiro secretário da mesa de gestão 2021-2022. Suspendo a sessão ordinária por 5 minutos para que as bancadas se reúnam e apresentem os candidatos à vaga de presidente da mesa diretora. Retornamos à sessão, solicito que a segunda secretária, Eunice, faça a leitura dos candidatos apresentados. Bancada do PP, Luciano Dremer. Bancada do MDB, Luciano Dremer. Bancada do PDT, Jonas Balbinotti. Suspendo novamente a sessão para que os nomes dos candidatos possam ser incluídos nas cédulas de votação para darmos continuidade com a eleição. Solicito que sejam distribuídas cédulas de votação e logo após seja iniciada a eleição para o cargo de presidente da mesa diretora por voto secreto. Solicito o auxílio dos vereadores do Gilberto, pode ser o Márcio Pinto, para aprovação dos votos, tá? Aqui no lado já.
Jonas, Luciano, Luciano, Jonas, Luciano, Luciano, Jonas, Jonas, Luciano. Cinco votos para o Luciano e 4 para o Jonas. Suspendo a sessão ordinária por mais 5 minutos para que as bancadas se reúnam e apresentem os candidatos para a vaga de primeiro secretário da mesa diretora. Retornamos à sessão. Solicito que a segunda secretária Eunice faça a leitura dos candidatos apresentados. Bancada do PP, Márcio Pinto da Silva. Bancada do MDB, Márcio Pinto da Silva. E bancada do PDT, Ademar Jacorran. Suspendo novamente a sessão para que os nomes dos candidatos possam ser incluídos nas cédulas de votação para darmos continuidade à eleição. Retornamos, então, solicito que sejam distribuídas cédulas de votação e logo após seja iniciada a eleição do cargo de primeiro secretário da mesa diretora, por voto secreto. Então deve ter alguém. Adriana, nossa gente aí. Solicito o auxílio dos vereadores Gilberto e do vereador Luciano para a apuração de votos.
Silva. Márcio Pinto da Silva. Cinco votos para Márcio Pinto da Silva e 4 votos para Ademar Japalcano. Declaro empossados os novos membros da mesa diretora, presidente Luciano Dremer e primeiro secretário Márcio Pinto da Silva. De imediato passo a direção dos trabalhos legislativos para o presidente eleito, Luciano. Bom, então, leitura do expediente recebido do prefeito municipal. Secretário, eu passo então os trabalhos para a segunda secretária, a vereadora Eunice, que ela pode dar continuidade aos trabalhos no dia de hoje. Projeto de lei número 055 de 2022, que autoriza o Executivo Municipal e dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023, lei de diretrizes orçamentárias e da outras providências. Projeto de lei número 056 de 2022, que autoriza o Executivo Municipal, que autoriza a contratação de um médico clínico geral de 40 horas e um médico clínico geral por 20 horas, por período determinado para atender à necessidade de excepcional interesse público. Projeto de lei número 057 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera dispositivos da lei número 626 de 9 de maio de 2003, que cria cargos de psicólogo geral, médico clínico geral 30 horas, fiscal de obras e de posturas, extingue o cargo de agente administrativo auxiliar e da outras providências. Projeto de lei número 058 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar um motorista operador de máquinas por necessidade temporária de excepcional interesse público. A pasta e os demais estão aqui. Leitura do expediente recebido de diversos. A pasta está aqui também. A pasta, leitura do expediente pedido dos vereadores. A pasta do expediente expedido pelos vereadores está disponível. Espaço reservado aos expedientes apresentados pelos vereadores. Requerimento número 039 de 2022. Emenda. Requer a 6ª Superintendência Regional do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAIA, o estudo da viabilidade de implantação de faixas de acesso para aceleração e desaceleração com a colocação de tubos no quilômetro 18 da IRS 223. Acesso à propriedade do senhor Sérgio Lago, próximo à ponte do Rio Glória. Os vereadores Luciano Dremer, do PP, e Márcio Pinto da Silva, do MDB, no uso de suas atribuições legais, requer ao excelentíssimo senhor prefeito da mesa diretora, depois de discutido e ser aprovado for, que o presente requerimento seja encaminhado à 6ª Superintendência Regional do Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem, o DAIA, solicitando as providências constantes na emenda. Justificativa. O objetivo do presente requerimento é proporcionar maior segurança
motoristas, tendo em vista que atualmente não dispõe de faixas específicas para a desaceleração e aceleração dos veículos. E no local mencionado possui constante acesso de caminhões carregados de frango e ração, pelo fato da propriedade possuir 3 aviários. Maiores justificativas em plenário. Com a palavra, vereador. Muito bem, caros colegas vereadores, esse requerimento em conjunto com o vereador Adriano, aliás, com o vereador Luciano e hoje presidente dessa casa, acabemos fazendo ele pedindo para que o DAI tome providência e venha resolver, sanar aquela dificuldade que tem no acesso da propriedade do Sr. Sérgio Lavão, ao qual eles têm 2 aviários, 3 aviários, e esses 3 aviários existe um período em que os caminhões vêm fazer tanto trazer os pintinhos como vem carregar os frangos grandes. É um perigo enorme nessa RS 223 para esses caminhões chegarem até esse acesso. Então, é fácil de solucionar colocando uma tubulação em torno de uns 45 bueiros ali e fazer um acesso ao lado para que os caminhões possam chegar com muita segurança e tirar o risco de correr algum acidente com quaisquer pessoas que estejam trafegando nessa IRS, a qual é um trânsito bastante intenso. Às vezes, os carregamentos de frango é até de noite, de madrugada, então ocasionando ainda mais esse perigo. Então, nada mais justo, já foi pedido por mais vereadores nessa casa, mas temos mais uma vez encaminhando esse pedido ao DAIR, e o DAIR, se por Passo Fundo não puder resolver, encaminha a Porto Alegre, e com certeza essa casa poderá levar em mãos um pedido lá no superintendente do DAIR em Porto Alegre também, mas a informação que nos deram é que nós teríamos que começar por Passo Fundo, que é a regional que representa. Então seria mais ou menos essa defesa que nós temos para argumentar. Coloque em discussão o requerimento 039/2022. Coloque em votação o requerimento número 039/2022. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 040/2022. Emenda. Requer a 17ª Zona do Cartório Eleitoral que estude a possibilidade de apurar o número de eleitores por sessão, uma vez que foi constatado que a votação ocorria de forma mais rápida, enquanto que as outras o número de eleitores parecia ser superior diante as longas filas. E assim fazendo um remanejamento ou então que seja disponibilizada 2 urnas eletrônicas naquelas sessões em que há um número maior de eleitores. Os vereadores Adriano Rodrigo Matia, do MDB, Ilvânia Luiz Eventos, do PP, Luciano Bremer, do PP, Márcio Pinto da Silva, do MDB, e Nilton Royer, do MDB, no uso de suas atribuições legais, requer ao excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, depois de discutido e aprovado for, que o presente requerimento seja encaminhado à 17ª Zona do Cartório Eleitoral. Justificativa. O presente requerimento é justificado considerando que, no primeiro turno das eleições ocorrida no dia 2 de outubro de 2022, presenciou-se longas filas e muita espera, onde eleitores relataram aproximadamente 2 horas de espera para votar, e outros acabaram desistindo,
Presidente, então, esse requerimento, foi feito um requerimento em conjunto, em função de reclamações de alguns cidadãos que foram para votar, e eu tive a oportunidade, como garanto que todos tiveram a oportunidade de ver essas filas enormes que se esteve, em função de se trazer as urnas, teve as urnas do interior que foi trazido para a cidade, e com certeza o argumento do cartório que seria a fila por causa de 5 candidatos, entre eles governador, presidente, senador e deputado federal e estadual. Mas o que eu constatei no momento que eu vou votar, que a biometria é um dos principais motivos que deu essa enorme fila, no qual, no meu momento de votação, a minha não passou, e gerando um tempo maior para que o presidente liberasse a sessão para que eu pudesse votar. No meu ponto de vista, poderia-se colocar mais urnas, como, por exemplo, a sessão a qual eu votava era a sessão 11, que já tinha 2, que era a sessão 11 e a sessão 12, e veio para Vitória Breve, foi juntado com mais 2, que era a sessão da posse Miller e da posse Cerito, que eu não lembro o número delas. Então são 4 sessões numa urna só, e anteriormente era 2, então só em Urubu e 2 em posse Cerito. Isso ocasionando filas e descontentamento, porque o cidadão, muitos acabam tendo outros compromissos dentro do dia de votação. Chegou o horário de tirar leite e muitos acabaram indo embora e justificando seu voto e deixando de exercer seu papel de cidadão. Então, é um pedido que o cartório eleitoral estude uma alternativa de pôr mais algumas cabines de votação, e com certeza com 2 só, presidente e governador, vai mais ligeiro, mas não é os cargos, é com relação à biometria. Então, esse argumento é o que nós estamos pedindo, que dê atenção e não deixe o pessoal tanto espera na fila. Mais alguém gostaria de defender o requerimento? Coloco em discussão então o requerimento número 040/2022. Coloco em votação o requerimento número 040/2022. Aprovado por unanimidade. Para a organização do espaço das explicações pessoais, pergunto se algum vereador possui interesse em se inscrever para fazer uso da palavra. Dando continuidade então a uma sessão, passo agora para o espaço reservado aos pedidos verbais. Tenho 2 pedidos aqui, presidente. O primeiro pedido é a colocação de placa indicando o quebra-mola em frente à Cotrijal, saída para São José do Umbu. Ali existe um quebra-mola e não tem placa nem no sentido saída para São José do Umbu, tanto quanto para a entrada da cidade. Então seria um pedido de colocação de placa indicando o quebra-mola. E o segundo pedido é referente ao patrulhamento e empedramento da estrada, partindo de São José do Umbu, da localidade de São José do Umbu, passando por Rosalvo Mil, Moacir Chontes, até a divisa do município de Tiúco. Ali foi feito patrulhamento, alguns trechos 2 vezes. Esse patrulhamento não dura, é até a primeira chuva, os buracos abrem de novo. Então, no meu entender, teria que ser feito o empedramento de alguns trechos daquela estrada ali. E também da estrada que parte do cemitério comunitário de São José do Umbu,
passando por Armílio de Souza, até Armílio Macia, piloto de São José do Morro. E também o empedramento da estrada que dá acesso à propriedade de Loureiro Pinto da Silva. Seria isso. Vereador Jacó. Eu gostaria que fosse enviado um ofício para a Escola Jomac, parabenizando a escola, seus alunos, professores, funcionários e a direção da escola pelo evento que ocorreu sábado, dia 8, na escola, chamado Expo Jomac. Acho que foi um evento muito importante, onde os alunos da escola puderam expor seus trabalhos que foram realizados durante o ano até esse momento. Então eu acho que iniciativas como essa só melhoram a educação do nosso município. Então vou dar um ofício parabenizando a escola pela realização desse evento. É isso. Vereador Márcio. Não tenho pedido, presidente. Vereador Eunice. Eu gostaria que fosse encaminhado um ofício à Secretaria Municipal de Saúde, Nanta Michele Godoy, parabenizando a toda a equipe que se envolveu na palestra do Outubro Rosa, com a palestrante Maria Udila Taborda. Eu acho que quem participou dessa palestra viu que, acho que o significado da vida, porque o nome da palestra era Perfume de Deus. Eu acho que foi uma palestra motivacional. Eu acho que o que menos foi falado da doença. Eu acho que a Secretaria de Saúde está completamente de parabéns pelo grandioso evento e mais eventos que vão ocorrer no mês de outubro, ainda voltado ao Outubro Rosa. Vereador Gilberto. Eu tenho dois pedidos aqui, presidente, na estrada depois de Cristiano Urge na ponte. O morador Michel está trabalhando numa empresa que recolhe resíduos de óleos e foi feito lá em largamento, então lá para entrar com o caminhão lá, só que precisa de urgente lá, empedramento lá. Me ligou agora à tarde se eu poderia mandar uma máquina. Eu já estava no Vitor Greff. Daí eu disse para ele que hoje era difícil, que era para procurar os vizinhos daquela região lá, então que o caminhão estava atolado hoje de tarde lá. Então seria urgente esse empedramento lá, então, para o morador lá, Michel, então, lá em Santa da Glória. E o pessoal também está pedindo bastante sobre os bueiros de São José do Gu e aqui do Chumar, então. E eu pedi um pouco de paciência então para a população, falei com o prefeito, e no que o tempo afirma, vai ser feito no primeiro momento. Então, a população tem que ter um pouco de paciência, então, que assim que o tempo afirmar, vai ser colocado esses bueiros ali. Seria isso aí, presidente. Vereador Jones. Vereador Janeiro. Eu tenho dois pedidos. Um deles trata, acho até que já foi tratado aqui, pedido aqui nessa casa, que fosse feita a troca do toldo do acesso lá, da cobertura de acesso ao conselho tutelar, está totalmente rasgada e não protege mais ali contra a chuva, que fosse trocado a parte da cobertura do toldo, né? E também ao mesmo tempo fosse aumentado essa entrada, essa cobertura até a porta que entra a Secretaria da Agricultura. Acho que ali é um trechinho pequeno também, acho que é bem fácil de resolver isso. E ali na Secretaria da Agricultura também tem um movimento bom, o pessoal todo que vai na Emater, vai ali na parte ali dos blocos, a Secretaria da Agricultura também, né? Do Estado, né? Ver essa questão da parte dos animais. Então eu gostaria que fosse feito deixo esse pedido verbal aqui. Também gostaria que fosse encaminhado um ofício ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vitor Greff, para o presidente Volney e para todos os associados, a diretoria, né, dando os parabéns então, pela passagem dos 53 anos de fundação do sindicato, passado agora, então, dia 4 de outubro, né, então, quando o sindicato fez 53 anos. Apesar de que eu entendo, né, que o sindicalismo ele perdeu muito, né, das suas bandeiras de luta, né, no decorrer dos anos, eu penso que para o futuro reserva ainda um espaço e uma importância muito grande para o sindicalismo, todo tipo de sindicalismo, né, porque nós estamos
caminhando para um momento em que, certamente no futuro, terão que ser retomadas bandeiras, independente de questões político-partidárias, né? Mas os pequenos agricultores, a agricultura familiar, especialmente os trabalhadores, os assalariados, pequenos comerciantes industriais, enfim, as pessoas, as classes, né? Vão ter que retomar através do sindicalismo e outras formas de associação, né, e de defesa dos seus interesses novamente em grandes lutas que tivemos no passado e que estamos sujeitos a perder, infelizmente. Mas eu acho então que a valorização do sindicalismo, mandar esse ofício ali para o nosso sindicato aqui, é de extrema importância. Muito obrigado. Vereador Adriano. Eu quero que seja encaminhado então um pedido ao prefeito e à Secretaria de Obras para que seja estudada a possibilidade de empedramento da estrada entre a propriedade do Antoninho Rodrigues e a comunidade ali de São José do Umbu. Também a estrada que passa do Roque Schantz até o Moacir, que está necessitando de empedramento, e também na Posse Miller, em frente à propriedade do Vanderlei Schaefer. Tem que ser colocado bueiros ali e empedramento. Que estuda essa possibilidade com urgência que há necessidade. Eu também tenho pedido então que fosse instalado um container ou lixeiras então na pracinha ao lado do campo de futebol do Society, então porque ali tem bastante pessoas que vêm ali tomar chimarrão no final da tarde, sentam ali e não tem nenhuma lixeira. Então gostaria que o executivo pensasse nessa situação de que instalasse então lixeiras naquele local. Seria isso aí. Seguindo então, espaços no pequeno expediente. Como ninguém se inscreveu, seguimos adiante. Ordem do dia. Aberta a ordem do dia, solicito que a segunda secretária, Vânia Eunice Mendes, faça a leitura dos projetos de lei remetidos para a votação. Projeto de lei número 053 de 2022, que é a autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a regulamentação do piso das agências comunitárias de saúde e combate a endemias e outras providências, conforme texto enviado através do ofício número 254 de 2022. Coloque em discussão o projeto de lei número 053 de 2022, conforme texto enviado através do ofício número 254 de 2022. Eu gostaria de pedir vistas sobre esse projeto, porque temos uma maior análise sobre o projeto, então eu gostaria de pedir vistas para o presidente. Coloco, então, em pedido de vistas em votação isso. Quem estiver a favor, então, permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 054 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que institui a premiação para Campeonato Municipal de Bocha de Canastra e para o primeiro Festival da Canção, Canta-me Tua Greve, Cidade da Mais Bela Praça e da outras providências. Coloque em discussão o projeto de lei número 054 de 2022. Presidente, eu gostaria apenas de fazer uma manifestação. Eu já comentei aqui na sessão anterior, eu não sou contra a esses eventos, né, campeonatos, festivais. Eu só quero aqui registrar mais uma vez, né, de que já existia no município de Victor Greff, né, a realização de festivais aqui de canção, organizados inclusive por pessoas, não pelo poder público, né, organizado por pessoas da área, né, da área do canto, da cultura, e eram bonitos, eram organizados, não dependiam de recursos públicos, inclusive, né,
vinham sendo feitos. Obviamente que com a realização agora pelo município, inclusive com altas premiações, com premiações de valores significativos, várias categorias, certamente as pessoas, os eventos que existiam antes de cunho de iniciativa assim mais comunitária, de profissionais da área, etc., como já falei, deixarão de existir. Por um lado, nós vemos que o município incentiva a realização de eventos por entidades privadas, tipo o núcleo de cultura do município, que é existente no município. Nada contra isso, eu acho que podem ser feitas atividades pelo município, mas por um lado ele designa recursos e manda um núcleo cultural desenvolver uma determinada atividade, passa recursos públicos para desenvolver, para fazer esses eventos, e por outro lado, quando já existe um evento, como esse Festival de Canção que existia já por 2 anos, ele tipo puxa o tapete, ele tira a condição de existir porque não consegue competir com o poder público organizando e botando premiações e 2 eventos aí fica difícil. Então essa é a minha observação que eu tenho a fazer. Eu acho que é preciso ter um pouco de cuidado com isso, um pouco de cuidado. Tem uma iniciativa, essa iniciativa é tolhida, Quando não tem iniciativa, a comunidade poderia participar mais, tomar iniciativas, Então é isso que eu tenho para dizer. Eu sou a favor das premiações, evidentemente, porque os eventos aqui, o campeonato, já está ocorrendo o campeonato, inclusive, estamos autorizando uma premiação depois que já começou o campeonato, e na verdade acho que deveria ser antes, ter um pouco mais de antecipação disso por parte do Poder Executivo. Mas enfim, vamos lá, vamos em frente e vamos esperar que no futuro o Poder Público reveja essas questões aí. Muito obrigado. Vereador Márcio. Vereador Ivanir, eu em partes concordo com a sua fala, que vinha sendo realizado, sim, esses festivais, e parabenizo a quem fazia os festivais, mas discordo que é puxado o tapete, porque quando a administração não faz nada, geralmente é criticado por não fazer cultura, não vir desenvolvendo. E no momento que se disponibiliza um campeonato, que bom que uns prêmios bons, e tomara que fiquem nos nossos municípios, porque nós temos pessoas muito qualificadas para cantar, para levar essa premiação. Tomara que esses prêmios não saiam para... Com certeza vai vir de municípios vizinhos, pessoas talentosas também, mas eu fico contente que o município investe nisso, na cultura, em outros setores que não diz o projeto, que não vou falar agora, porque senão estou me desviando do assunto, mas o município vem investindo. Então, não seria uma puxada de tapete, seria, de repente, um fomento para incentivar mais a canção e despertar mais novos cantores. Sabe lá se não vai aparecer novidades da nossa cidade, pessoas que com esses prêmios que são bem expressivos, capazes de tentar e participar. Então, sou favorável também ao projeto, tem que deixar a minha contribuição dizendo que de maneira nenhuma a administração pensou em puxar tapete de ninguém. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Jacó. Eu também quero dar minha contribuição no seguinte sentido. Eu acho que as colocações que foram feitas aqui têm pertinência. Na época, quando eu, como músico, eu também militei nesse ramo de festivais. Inclusive, a gente desenvolvia um festival com o grupo Noto Pim, que era o museu, o Juarez Fischer, a Liliane Eixo, o meu irmão Timar, e também eu acho que era a Luiz Fischer, E daí nós promovíamos tal de Barbacó da Canção Nativa. Inclusive, na época veio o João Chagas Ney, deixou os Valdir e Carlos Magrão, fazer o show. Então era um festival já conhecido regionalmente.
inclusive tenho guardado vídeos, lembranças daquela época. Então a gente poderia fazer o seguinte, em vez de estar ali e uma pessoa, um grupo particular de pessoas organizar um festival, a prefeitura organizar outro festival, eu gostaria que se levasse a sugestão do Departamento de Cultura do município para unificar isso. E o Departamento de Cultura chama essas pessoas, né? Une o executivo e as pessoas que têm, sabem, inclusive, organizar, não o Departamento de Cultura não sabe organizar, mas quem organizou vários festivais, ele já tem experiência disso. Então seria importante que a gente pudesse unir essas duas correntes. Mas acho que parte do poder público procurar as pessoas do particular para resolver junto. É difícil a pessoa chegar no Departamento de Cultura, olha, eu quero organizar um festival, tal. Então a gente fica aqui discutindo, fica provando, eu sou a favor de todos esses campeonatos que acontecem aqui, que são relacionados. Mas principalmente então nessa questão dos festivais, eu vejo com bons olhos que se fizesse uma união entre o executivo e as pessoas que organizam os festivais. É isso. Mais alguém? Vereador Adriano? É válida a tua sugestão, vereador Ademar. Acho que com certeza o prefeito vai ouvir, né? Vai ser levada essa informação e vai ser discutido, né? Eu acho bom que o município pode contribuir com essas premiações aí e tomara que cada ano mais, né? Que é um incentivo a mais. Eu acho que esse projeto vem a somar com o que estava sendo feito, bem feito antes, né? E sou favorável quanto ao núcleo, eu acho que ele está aí para ser usado, né? Eu acho que nós temos que usar e de repente só entrar nesse acordo aí de se somar ao que já estava sendo feito. Sou favorável ao projeto. Mais alguém? Vereador presidente, com licença, vereador Márcio, eu não sou contra. Pelo contrário, eu falei bem claramente que eu sou a favor. Eu só acho que deveria ter uma forma de motivar os profissionais locais, entendeu? Naquelas iniciativas que eles já tomaram para dar continuidade a isso. Né? A forma de ser feito, a forma do poder público dar apoio, o professor Jacó falou muito bem, né? Uma parceria talvez fosse uma solução interessante e viável. Né? É lógico que o particular, né? Um profissional, dois profissionais que gostam dessa área, de fomento, de trabalho, às vezes tem dificuldade de organizar, né? Mas eles têm interesse. Talvez uma parceria fosse uma forma de atender, entendeu? E fazer um bom festival. Né? Pelo contrário, eu sou a favor, sim. Né? Agora, eu acho a forma como isso foi conduzido deixou um pouco a desejar por desvalorizar, precisamente por desvalorizar o trabalho que já vinha sendo feito, sem sequer ter um diálogo, achar uma forma de escrutinar as pessoas participando, entender, se motivando. Talvez eu esteja equivocado na minha interpretação aqui, né? Mas é o que eu penso no momento, né? Talvez amanhã eu mude até de opinião, né? Com relação a isso, vendo resultados positivos. Né? Isto. Coloco em votação o projeto de lei número 054 de 2022. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 058 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar um motorista operador de máquinas por necessidade temporária de excepcional interesse público. Coloco em discussão o projeto de lei número 058 de 2022. Vereador Adriano. Esse projeto, o prefeito então entrou em contato comigo hoje, né, pedindo se havia a possibilidade de colocar ele em votação hoje, já nessa casa, e assim foi feito, então, justificando que há falta de operador de máquinas para que sejam feitas os plantios agora, que iniciam em outubro, então por esse motivo foi colocado em votação. Peço aos demais vereadores que todos aprovem esse projeto aí pela necessidade que está em cima do laço, né? E a Secretaria da Agricultura tem essa necessidade. Mais alguém? Vereador Márcio. Também sou favorável a esse projeto, vereadores, em função desse mesmo argumento usado pelo vereador Adriano,
sabendo que eles estão tirando o rapaz que está no rolo para voltar a plantar, né? E o rapaz sabe fazer os dois serviços, deslocando ele acaba ou ficando o rolo parado ou a plantadeira. E nesse período de planta não pode ser deixado de maneira nenhuma, sendo que principalmente o pequeno agricultor precisa de plantar. Então faz falta mesmo ser operador. Sou favorável então ao projeto para que se faça o quanto antes a contratação e depois nós podemos vir aqui pedir, com certeza nós vamos ser bem sucedidos. Vereador Eulio. Bom, apesar de que nós continuamos com a prática, né, de receber os projetos no mesmo dia, né, temos que votar no mesmo dia, que uma vez foi dito que seria feito diferente, a gente teria um pouco mais de antecipação. Hoje vieram vários projetos aí, um deles está sendo votado, né? Eu sou a favor, sim. Eu vi que são 6 meses apenas, né? Então eu imagino que em breve deverá ser um concurso público. Espero que saia, né? Porque isso é uma necessidade, uma exigência para nós parar um pouco esses contratos temporários aí, que não decidem nada, né? Outra questão, eu quando veio esse projeto outro aqui, que o projeto de lei 56 autoriza a contratação de um médico clínico de 40 horas e um de 20 horas, eu achei certo que nós íamos votar esse projeto hoje. Ele também ia entrar nas comissões e ia entrar aqui para ser votado hoje. Porque tão mais urgente do que um motorista operador, né, é médicos, né? Médicos e que nós temos carência, né? Falta. Né? E como o município aqui sempre manda os projetos antes, já começa a fazer os processos seletivos antes de fazer ou de aprovar o projeto de lei, que eu acho também um procedimento equivocado, né? Mas enfim, né? Não é o caso, né? Eu imaginei que nós íamos votar hoje a autorização para contratar médicos também, né? É uma pena, porque nós vamos atrasar mais 15 dias todo esse processo aí, e pelo que eu ouço falar e que me dizem, né? Estão precisando de profissionais da área médica. Né? Mais alguém? Vereador Gilberto? Eu sou a favor, presidente. Quando chega a época do plantio, o pequeno agricultor se prepara para aquele dia para ele plantar o soja dele. No mês de outubro está aí, já estamos chegando já no plantio de soja, o plantio de milho já passou o plantio de milho, então eu sou a favor, porque quando o tempo é bom, tem que pegar e tem que tocar, nem que seja o fim de semana. Eu acho que o horário de parar a semeadeira ali para o horário da prefeitura, eu acho que eu sou contra, eu sou a favor de ter que tocar até quando der, porque tem que aproveitar o tempo. Seria isso aí, presidente, sou a favor. Mais alguém? Coloco em votação o projeto de lei número 058 de 2022. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo nenhum inscrito no espaço da tribuna livre, passamos para o espaço destinado às explicações pessoais. Os vereadores inscritos no espaço de explicações pessoais possuem 5 minutos. Vereador Ivanir. Bom, pessoal, hoje à tarde eu fiquei na dúvida bastante aqui e à tardinha eu resolvi botar no papel, não é o meu procedimento normal, botar no papel alguma coisa para falar aqui nessas explicações pessoais. Mas hoje eu resolvi colocar alguma coisa no papel de forma simples, então vou ler. Talvez eu acrescente alguma coisa aqui, né? Mas é o que trata da situação do momento de todo o Brasil. Eu acho até que aquelas pessoas mais jovens talvez não entendam algumas coisas, se não estudaram talvez suficientemente a história, né? Não entendam algumas coisas que eu vou dizer, mas aqueles assim que participaram da abertura política do Brasil, que participaram da luta pela redemocratização, pela Constituinte, pela Constituição de 88, acho que entendem perfeitamente a gravidade da situação que nós vivemos hoje. Né? O vereador Nilvio, por exemplo, participou bastante disso, atuou num partido que na época era de oposição, tinha ideais, hoje é um partido ideológico, né, como a maioria são, infelizmente. Mas devido à gravidade da situação da política atual,
eu não poderia deixar de me manifestar. Minha consciência jamais me perdoaria se eu ficasse calado. Meus ideais, meu compromisso com a humanidade, ainda que isso tenha um alcance e um espaço muito restrito, não permite a omissão. Eu sempre respeitei as posições políticas e a livre manifestação e pensamento das pessoas, pois isto é da democracia. Já fui perseguido por defender opiniões que não agradavam, já perdi meu emprego por isso, mas não me calei. E por isso mesmo falo agora. Penso que no Brasil estamos discutindo neste momento não estamos discutindo simplesmente o que é direita e o que é esquerda. Estamos sim decidindo o futuro de muitas gerações. Não me preocupo com qual é a pessoa ou o partido que chega ao poder, e sim o que ela representa na sua raiz e o que ela pretende alcançar. No caso concreto atual, não é a pessoa do Lula ou do Bolsonaro que está em discussão, ou se é um ex-presidente que foi preso, justa ou injustamente, por fatos provados, como criminosos ou não, ou se o atual presidente, que será preso no futuro ou não, por fatos comprovados ou não, como corrupção, rachadinha, favorecimento pessoal a familiares, etc. Sei lá. Quero nesse momento estar do lado de quem lembra, defende e produz políticas públicas, particularmente ao menos favorecido, às minorias, aos desiguais, o trabalhador, o pequeno comerciante, industrial e empresário, o trabalhador rural e o pequeno agricultor. E eu pergunto, quem aqui em Vitor Greff não se inclui nessas categorias que eu citei agora? Quem aqui em Vitor Greff é um grande latifundiário, um grande empresário, mas que realmente domina o poder político e econômico do Brasil e do mundo afora? Nós somos tudo base, nós somos muito parecidos, né? Então nós não nos incluímos em quem hoje defende, né, uma extrema-direita. Nós não. Nós um dia vamos pagar por estar defendendo e apoiando quem exatamente é contra a nossa forma de vida e o nosso contexto econômico e social. A história e o tempo vai mostrar isso. Quem defende, quando governou, também não se esqueceu ou prejudicou grandes empresários, industriais ou os agronegócios. Acaso não tinha crédito para esses setores, aos exportadores? Acaso essa conversa de terrorismo e comunismo não existe há 50 anos? E por acaso alguém perdeu, né? Quando esse partido chegou ao poder, perdeu alguma coisa que era seu? Um animal, um cão, um hectare de terra? Não. Então eu não posso concordar com quem defende a ditadura, quem acha que seu herói foi alguém que defendia a tortura. Eu não posso concordar que não respeita as mulheres, o trabalhador, o negro. Eu não posso concordar com isso. Então, eu tenho que lutar um pouco pela democracia, eu tenho que defender um pouco daquilo que eu acredito. E eu respeito isso. Eu peço perdão, eu tenho que respeitar as ideias, as ideologias de todos. Alguns não vão gostar do que eu estou falando aqui, mas é preciso pensar. Temos que pensar e olhar claramente o que nós queremos para o futuro do nosso Brasil. Nada mais a ser tratado. Eu agradeço as pessoas que compõem o plenário. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 24 de outubro de 2022, segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos, na sede do Poder Legislativo, salvo em caso de convocação extraordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.